Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o texto 5 da nossa disciplina de políticas educacionais, né? O professor Paulo Lima muito gentilmente nos convidou para estar discutindo com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as reformas educacionais e os planos de educação. Bom, a proposta para essa aula é a seguinte. Primeiro nós vamos fazer uma apresentação e uma introdução ao tema. Na sequência, um breve histórico, então, das reformas educacionais no Brasil. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro Plano Nacional de Educação, que foi de 2001 a 2010. Vamos olhar para o texto e ver um histórico e uma análise geral, ok? Vendo aí as políticas educacionais no governo FHC, no primeiro e no segundo governo do Lula, né? Vamos ver também o plano de metas e compromissos todos pela educação e finalizando aí essa parte com um olhar para o governo da Dilma, ok? De 2011 a 2014, uma educação de qualidade, ciência e tecnologia para construir uma sociedade do conhecimento. Depois a gente vai ver um pouquinho no texto sobre o PNE para a próxima década, que é essa que nós já estamos, e algumas alterações na legislação. Então a gente vai ver que a Constituição sofreu aí uma alteração através da emenda constitucional 59 e as alterações da LDB também, tá bom? Então essa é a proposta para a nossa conversa dentro do texto que nos foi designado. Vamos lá? Bom, primeiro quem sou eu, né? Muito prazer, meu nome é Petula Ramanauskas, eu sou doutoranda em Educação pela UFSCar aqui de Sorocaba. Professor Paulo foi meu orientador no mestrado, é meu orientador agora no doutorado, uma pessoa que eu estimo muito, né? Uma pessoa muito exigente, mas uma pessoa também muito generosa, né? Tanto que estou aqui conversando com vocês nesse momento. Faço parte do GEPLAGE, que é o nosso grupo de estudos, pesquisa, estado, políticas, planejamento, avaliação e gestão da educação. Então, meu mestrado foi em educação também pela UFSCar de Sorocaba. O meu tema no mestrado era judicialização na educação infantil e agora no doutorado, meu objeto é o Conselho Municipal de Educação da cidade de Porto Feliz, tá? Fiz algumas especializações, né, em docência no ensino superior, também em gestão escolar e em teologia prática, porque eu tenho duas graduações. Minha primeira graduação é em pedagogia, mas a segunda graduação é em teologia, ok? E hoje eu trabalho como supervisora de ensino na rede municipal de Sorocaba. O meu cargo mesmo é diretora de escola, mas como faz algum tempo que não tem concurso e alguns supervisores se aposentaram, a gente tem um processo interno e através desse processo, então, eu estou designada na supervisão, ok? Bom, vamos lá. Vamos pensar, então, um pouquinho no nosso texto e pensar aí nas reformas educacionais e nos planos de educação olhando para o Brasil. Primeira coisa, né? Como que nascem ou deveriam surgir as reformas educacionais? Pensa um pouquinho aí. Como será que deveria surgir aí uma reforma educacional? Bom, a imagem que a gente deixa aí já dá uma deixa, né? Se nós temos um problema, nós precisamos buscar soluções para esse problema, ok? E quando a gente fala de um problema, de algo dentro da educação, a gente precisa pensar em formulação de políticas, mais um plano de implementação para solucionar as questões da educação. Quando eu falo de uma reforma educacional ou governamental, algo mais amplo, né, de caráter nacional, eu não posso pensar individualmente. Esse pensamento e essa busca, essa percepção, ela precisa ser coletiva. Por isso a imagem aí trazendo as peças do quebra-cabeça para que esse problema possa encontrar uma solução que melhor atenda a todos, ok? Então, deveria surgir, né? Então, essa é a provocação inicial, as reformas educacionais deveriam surgir dessa percepção coletiva.
Isso que é importante quando a gente pensa em questões macro, que vão envolver políticas e reformas nacionais. Bom, e aí a gente vai falar então um pouquinho desse breve histórico das reformas educacionais no Brasil, ok? Então vamos tentar entender um pouquinho, em um slide, ter um panorama aí dessa linha do tempo das reformas educacionais. Então a gente tem em primeiro lugar lá a Era Vargas, ok? O que aconteceu lá na Era Vargas? A gente sabe que antigamente a educação no Brasil era muito elitista. E lá em 1920, então, por conta do processo de industrialização, houve uma reivindicação dos movimentos sociais e que geraram aí condições para que um grupo de educadores então lançasse, né, as suas ideias. Isso também veio ao encontro de uma necessidade do governo Vargas apresentar uma proposta educacional. Então Vargas faz uma encomenda e em 1931, né, os educadores vão se reunir e vão então lançar esse manifesto da educação ao povo, mas também por conta desse pedido, né, feito da questão do governo, tá? Então aí a gente tem o Manifesto dos Pioneiros. O que foi então o Manifesto dos Pioneiros, né? Ele defendia uma escola pública obrigatória, laica e gratuita, que eliminasse o espírito livresco da educação em vigor, né, muito pautada nos livros, por isso livresco, ok? E adquirisse um aspecto mais prático, profissionalizante, aberto a todas as classes sociais, não mais aquela coisa só elitista, a fim de conduzir cientificamente o país na perspectiva da racionalidade científica. Então, algo assim que a gente precisa destacar da Era Vargas é essa busca pela racionalidade científica, ok? O Manifesto dos Pioneiros, a gente sabe que teve várias pessoas envolvidas, né? Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, dentre outros aí, né? E ele tinha como base a pedagogia renovada, ok? Ele foi, então, redigido a pedido de Vargas, né, na 4ª Conferência Nacional de Educação. E em 1974, quando a Constituição Federal, né, ela vai ser escrita, ela absorve muito disso que o Manifesto dos Pioneiros havia proposto, ok? Foi um documento elaborado com um significado de lei de diretrizes e bases, porém não foi implementado por conta do golpe, né, de 1937. Nessa época da Era Vargas, quem era ministro da Educação foi o Gustavo Capanema, ok? E ele desejava, sim, elaborar inicialmente uma lei geral de ensino, né, e posteriormente propor um PNE que orientasse e controlasse as educações educativas, nessa tentativa também de racionalidade de controle político e ideológico. Mas nada daquilo que o Capanema buscou conseguiu implementar. Entre 1946 e 1964, houve um conflito, né, entre o Estado, os interesses do Estado e dos privatistas. Por quê? O Estado era aquele que ia distribuir os recursos, né? E os privatistas, né, as escolas privadas, as empresas privadas, queriam participar dessa distribuição dos recursos. Então, houve esse conflito do nacionalismo desenvolvimentista com essas atribuições do Estado e dos privatistas, tá bom? Que pregavam aí a liberdade de ensino, e aí, com essa liberdade de ensino, eles queriam usufruir dos recursos que o Estado estava dispondo. Em 1962, a gente vai ter aí um primeiro PNE, entre aspas, né, que teve as suas coordenadas estabelecidas na LDB de 61, né, com revisões, conjunto de metas qualitativas e quantitativas a ser alcançadas em 8 anos e critérios para aplicação dos recursos destinados à educação. Né, a iniciativa do MEC, com aprovação do Conselho Nacional de Educação, porém, não constituiu uma lei que determinasse os objetivos e metas para a educação do país.
Planos após 1962 também foram tentativas frustradas, né? Porque no Brasil, infelizmente, a educação nunca foi uma prioridade. Em 64, né, com a questão da ditadura militar, né, houve aí uma racionalidade tecnocrática, porque havia uma concepção tecnicista e o Plano Nacional foi um instrumento de racionalidade tecnocrática, porque o MEC, né, estava subordinado ao Ministério do Planejamento. Então, pense na complicação, né? Mais do que nunca aparece para nós em evidência que a educação realmente nunca foi prioridade no nosso país. Houve um plano de educação para todos que foi desconsiderado, né? E havia práticas de privilégio no repasse de recursos com objetivos clientelistas. Então, foi uma época, assim, bem complicada dentro da educação, da história da educação brasileira, ok? Em 1985, nós temos o início aí da nova república, e no início do governo Collor, em 1990, né, o Brasil, entre os 9 países mais populosos do terceiro mundo, através de uma iniciativa da ONU, da Unesco, do Unicef, do PNUD e do Banco Mundial, então, estabelecem um plano decenal, ok? Ele foi editado em 93, mas não saiu do papel, né? E quando o Fernando Henrique Cardoso assume em 95, ele faz o primeiro Plano Nacional de Educação como uma continuidade desse plano decenal que estava no papel, tá? E aí a gente, como característica do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ver muito a racionalidade financeira. Então, a questão do custo-benefício que traga uma eficácia dentro daquilo que é a educação. Com a chegada do governo Lula, em 2003, que foram 2 mandatos, então até 2010, aí a gente vai ver algumas questões mais diferenciadas no que tange a questão da educação brasileira, com o início do Brasil para Todos, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi algo que teve continuidade depois no governo da Dilma Rousseff também, e o Todos pela Educação, ok? Então, são destaques aí do governo Lula que a gente vai ver também mais detalhadamente nos próximos slides. E de 2011 a 2014, então, o governo da Dilma, com a continuidade do PDE e o segundo PNE, Plano Nacional de Educação. Veja, é importante eu destacar isso para você também. Em 2001, a gente vai ter aí o primeiro PNE, oficialmente, né, que iria até 2011, né, e foi. Porém, o segundo PNE, ele deveria começar, então, em 2011 e até 2021. Porém, a gente vai ver que ele tem um atraso aí, e ele começa em 2014 e vai até 2024, ok? Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro Plano Nacional de Educação, fazer um histórico e uma análise geral aí desse plano. Bom, então vamos entender, né, o contexto no qual foi gerado aí esse primeiro PNE, ok? Bom, quando o Fernando Henrique ele assume a presidência do país, ele tinha um projeto de reformar toda a educação brasileira, né? E ele queria que o PNE fosse então uma continuidade daquele projeto decenal do governo Collor de 1993. E embora a LDB fale, né, da participação coletiva, aquilo que a gente falou no início dos slides para vocês, no início da aula, que quando a gente tem um problema macro, a gente precisa de muitas vozes, né, atuando na solução. O PNE ele foi elaborado pelo INEP, com apenas alguns interlocutores privilegiados, sendo eles o Conselho Nacional de Educação, o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, e a Undime, que é a União Nacional do Dirigente Municipal de Educação. Então, o INEP, articulado com eles, então fazem o primeiro PNE e protocolam, então, dão entrada na Câmara dos Deputados no dia 12 de 2 de 1998. Então, 12 de fevereiro de 98. Em contrapartida, a sociedade civil, sabendo, né, destas questões, também se articulou, tá? E aí, eles também elaboraram um outro PNE na CONED, né? A sociedade civil, então, se articulou e as discussões foram consolidadas na CONED
2, que foi de novembro de 97, na tentativa aí de ter esse método democrático resgatado, não essa questão, né, que havia sido feita e articulada pelo INEP, mas com a participação de todos. E esse PNE da sociedade civil foi protocolado 2 dias antes, no dia 10 de fevereiro de 98. Tá? Teve também um relatório da ANPED que analisou o PNE do INEP, fazendo críticas, né, à dissociação do ensino médio profissionalizante e também na distribuição do recurso, tá bom? O PNE da sociedade brasileira propunha utilizar 10% do PIB para os gastos públicos em educação, e havia, então, diferenças substanciais entre as duas propostas, né? O PNE do INEP e o PNE da sociedade brasileira, tá? Como o PNE da sociedade brasileira foi protocolado antes, foi ótimo, né? Porque daí ele ganhou aí preferência, e o PNE do INEP entrou, então, como um apêndice. Só que o que aconteceu? Por conta, né, de eleições e tudo mais, né, as eleições de 98, as discussões, tanto no Congresso Nacional, como na Câmara dos Deputados e no Senado, atrasaram muito, né? E o projeto de lei foi aprovado apenas em janeiro de 2001. E aí, em janeiro de 2001, então, nasce aí o primeiro PNE, que é a Lei 10.172, que foi criado para estabelecer políticas e metas para 10 anos, quando se trata de educação. Nos estados, Distrito Federal e municípios também deveriam elaborar aí os seus planos decenais, e o fundamento legal, então, está de acordo com a Constituição e com a LDB. Ok? Na Constituição, falava que o Plano Nacional de Educação precisaria ser plurianual, que levasse à erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade de ensino, a formação para o trabalho e a promoção humanística, científica e tecnológica do país. A LDB traz aí a questão muito forte da elaboração do Plano Nacional em colaboração com os estados, Distrito Federal e com os municípios, né? E esse conflito entre os dois PNEs ficou muito evidenciado em muitas coisas, mas principalmente quando dizia a quantidade de recursos, ao montante de recursos que deveria ser destinado à educação. Então, o plano do INEP falava de 5,5%, e o plano da sociedade brasileira falava de 10%. No PNE, na lei, foi aprovado 7%, mas neste quesito, quando chegou na mão do presidente, foi vetado. Então, não ficou no 7%, ficou muito abaixo disso, ok? O primeiro PNE, então, ele tem 4 objetivos principais. O primeiro é a elevação global do nível de escolarização da população. O segundo, a melhoria da qualidade da educação em todos os níveis. Terceiro, redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso à escola pública, mas também com relação à permanência com sucesso nesta escola pública. E em quarto, a democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação no projeto pedagógico da escola e da participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. A lei também previa uma avaliação periódica do PNE, mas não houve uma avaliação efetiva, né, muito pontual, para observar se houve o cumprimento ou não dessas metas, né? Infelizmente, também houve aí o veto do presidente no tocante aos recursos financeiros, então, entre 5,5 e 10 foi aprovado 7, mas aí isso também foi vetado, né? E muitas das metas não foram alcançadas exatamente por isso, porque quando não se tem recurso, quando não se tem investimento, os resultados não são aqueles que gostaríamos que tivesse. Por isso
né, por todas essas questões e falhas, então não se tornou referência nas políticas públicas. E aí, já no finalzinho do período do primeiro PNE, em 2009 e 2010, houve o estabelecimento então das CONAES, das Conferências Nacional de Educação, para a mobilização para o PNE, que seria de 2011 a 2020, né? As CONAES foram importantes e estavam buscando, então, esse debate mais democrático sobre o que deveria ser, né, as políticas nacionais de educação. Seguindo um pouquinho o nosso olhar do PNE, olhando especificamente para as políticas educacionais, a gente vai ver que na época de Collor e após o seu impeachment também com o Itamar Franco, e também depois um pouquinho na época do FHC, havia subordinação aos recursos financeiros internacionais, né? A questão da globalização do mercado trouxe muitos reflexos nas políticas públicas sociais e também na educação, não poderia deixar de ser, tá? Em 95, com Fernando Henrique Cardoso, daí já na presidência, o processo de concretização da política educacional foi conforme as diretrizes de agentes financeiros multilaterais, como o Banco Mundial, cujas orientações se fizeram presentes na reforma educacional brasileira, né? Então, havia esse viés muito forte dentro da educação no nosso país. E a centralização dos recursos em nível federal, né? E aí a gente vai ter o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, antigo Fundef, né? E valorização do magistério, possibilitou melhoria relativa nas áreas mais pobres do país. Por que uma melhoria relativa? Porque provocou perda no padrão educacional nos maiores centros. Como destaque aí da política educacional no período do FHC, a gente teve o Acorda Brasil Está na Hora da Escola, que tem como destaque 5 pontos principais. Primeiro, a distribuição de verbas diretamente para as escolas. Também a melhoria da qualidade dos livros didáticos. A formação de professores por meio da educação à distância, e aqui há um grande leque de discussão sobre isso, né? E também a reforma curricular, com o estabelecimento de parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs, né? E as diretrizes curriculares nacionais, também famosas DCNs, ok? Além de avaliação das escolas. Ainda dentro do governo FHC, né, a gente vê que mesmo itens do plano internacional, uma vez que eles cumprem orientações de organismos multilaterais, havia um olhar para o financiamento, para a formação dos professores, do currículo, da avaliação e da gestão. Diferentemente das políticas educacionais anteriores, o governo do Fernando Henrique elaborou políticas e programas com articulação entre as alterações que ocorriam nos vários âmbitos, graus e níveis de ensino, né? Analistas, pesquisadores com dificuldade para acompanhar todas as ações de ritmo acelerado, né? Ignorando as considerações das entidades organizadas e das pesquisas educacionais das universidades, é um ponto também a ser criticado. Ok? Então, havia muita alteração, muita mudança e aquilo que o pessoal sinalizava meio que era passado por cima, tá bom? E aí vem os resultados negativos do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? E aí esses resultados negativos começaram então a minar aquele otimismo que estava sendo ali criado e gerado pelas várias mudanças que estavam ocorrendo, né? A falta de vagas para milhares de crianças produziu desconfiança quanto ao que fora propagado e também a não melhoria das condições salariais levou muitos professores à síndrome da desistência. E aí a gente vê, né, que quando o Lula entra, ele entra com uma proposta de uma escola do tamanho do Brasil, tentando trazer a educação com mais prioridade. E aí a gente vai, então, né, nessa transição do FHC para o governo Lula, para o primeiro governo aí do Lula, né, ele tendo 3 diretrizes. A primeira, a democratização, então, do acesso e garantia da permanência, também a qualidade social da educação e uma instauração do regime de colaboração e democratização da gestão. Algumas metas do programa de Lula foram atingidas, né, nesse primeiro governo, como o Fundeb,
a definição do custo-qualidade por aluno, enquanto outras estavam em vias de realização, como o Sistema Nacional Articulado de Educação, proposto para o novo Plano Nacional de Educação, e também o Fórum Nacional de Educação. Com o governo de Lula, que foi de 2007 a 2010, a gente vai ter um diferencial, porque nós vamos ter aí o Plano de Desenvolvimento da Educação. Desde a Constituição, o Brasil teve 4 planos plurianuais. Então, de 96 a 99, o Plano Brasil em Ação, de 2000 a 2003, o Plano Avança Brasil, de 2004 a 2007, o Plano Brasil de Todos, e de 2008 a 2011, o Desenvolvimento com Inclusão Social e Qualidade da Educação. O PDE de 2007, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, propõe, que o PDE componha o Plano Plurianual de 2008 a 2011. O Plano de Desenvolvimento da Educação reúne um conjunto de iniciativas, ações sistêmicas articuladas. Então, a prioridade é a melhoria da educação básica, investimentos na educação profissional e na educação superior, porque os níveis de ensino estão ligados, direto ou indiretamente, então a qualidade precisava vir para todos. E também mobilizar a sociedade para a importância da educação, envolvendo pais, alunos, professores, gestores em iniciativas que busquem o sucesso e a permanência do aluno da escola. Então, a inclusão do PDE, o PDE compondo aí o plano plurianual fez toda a diferença. E aí, a gente vê que o plano de desenvolvimento educacional, ele estava dividido em 4 grandes eixos. Primeiro, a educação básica com o programa Compromisso Todos pela Educação. Depois, a alfabetização e educação continuada com o programa Brasil Alfabetizado. Depois, o ensino profissional e tecnológico e também o ensino superior com o programa Universidade para Todos, o REUNE e o ProUni. O nosso texto traz algumas críticas de Saviani ao PDE. Ele diz que as ações não deixavam claros os mecanismos de controle da sua execução, o que tornaria possível burlar os resultados, impedindo a aferição correta e realista do efetivo resultado delas. Comparando o PNE de 2001 com o PDE, observa que este último reproduz muitas ações do PNE e não constitui um plano, e sim um conjunto de ações que, embora presentes no Plano Nacional de Educação, não se articulam organicamente com ele. Traz também de positivo 3 programas que buscam enfrentar o problema qualitativo da educação básica, o IDEB, a Provinha Brasil e o Piso do Magistério. Efetivas mudanças na educação necessitam de ações de impacto, dobrar o percentual do PIB para a educação, chegando a 8%, tais como fizeram e fazem vários países, que têm educação com sucesso, tem uma educação escolar bem sucedida em outros países. Então, os países que têm sucesso na educação têm um investimento maior. Não tem como ter sucesso, e é isso que ele fala, sem ter o investimento e os recursos adequados. Algo que é importante a gente destacar também, que o PDE vem como um plano de Estado e não como um plano de governo. Qual a diferença? O plano de governo mudou. O governante, o plano fica no esquecimento. O plano de Estado, por mais que se mude o governante, ele vai se perpetuando. Então, isso também foi uma mudança significativa. Falando ainda das políticas educacionais do Lula, então ele traz o plano de metas, compromisso todos pela educação, pensando aí na educação básica, Então, através do decreto 6.094 de 2007, que é uma luta pelo direito, então, de um ensino público de qualidade na educação básica. Isto unido à campanha nacional do direito à educação, desde o ano lá 2000, ok? Em 2006, a gente teve também a iniciativa do Movimento Todos pela Educação, que foi uma iniciativa
promovida pela iniciativa privada. E na campanha eleitoral de 2010, Lula traz então uma carta compromisso pela garantia do direito à educação de qualidade, mais um manifesto de reitores das universidades federais à nação brasileira. E aí, na sequência, então, nós temos o governo Dilma Rousseff, que foi a primeira presidenta, né, do nosso país, de 2011 até 2014. Lembrando que o texto foi escrito, né, em 2012, então ele traz aí algumas propostas iniciais que seriam das políticas educacionais dentro do governo Lula, que seria a educação de qualidade, ciência e tecnologia para construir uma sociedade do conhecimento, e a continuidade ao plano de desenvolvimento da educação e efetivar algumas ações mais pontuais, como a criação de cursos universitários no interior, a ampliação da oferta de creches e pré-escolas, a elevação dos recursos para a educação e o aumento da oferta de cursos técnicos e valorização dos professores. E aí, a gente vai agora falar um pouquinho do segundo PNE, o PNE que seria para a próxima década. E aí, lembrando sempre, né, que são 10 anos, então, de plano. A gente viu aí que as discussões foram em 2009, 2010, através das conferências nacionais de educação, buscando mobilizar as discussões de uma maneira mais democrática. 2% da população, ou seja, 3 milhões e meio de brasileiros e brasileiras, né, contando também com a participação de 450 mil delegados e delegadas nas etapas municipal, intermunicipal, estadual e nacional, fizeram parte das CONAIs, né? Sorocaba foi um dos polos de discussão da CONAI, foi um movimento bem bacana que o município pôde vivenciar, e o tema central era construindo um sistema nacional articulado de educação, Plano Nacional de Educação, suas diretrizes e estratégias de ação. Dentro, né, das discussões, né, e desse segundo PNE, haviam 6 eixos temáticos. Então, o papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, organização e regulação da educação nacional, qualidade da educação, gestão democrática e avaliação, democratização do acesso, permanência e sucesso escolar, formação e valorização dos profissionais da educação, financiamento da educação e controle social, e justiça social, educação e trabalho, inclusão, diversidade e igualdade. E é importante a gente ressaltar também as metas para esse segundo PNE de 2011 a 2020. Primeira, que era universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos e ampliar até 2020 a oferta da educação infantil de forma a atender 50% da população de até 3 anos. 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. 3. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até 2020 a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% nesta faixa etária. 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. 5. Alfabetizar todas as crianças até no máximo 8 anos de idade. 6. Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica. 7. Atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso IDEB. E aí a gente tem as tabelinhas, né? Dos anos iniciais do ensino fundamental, de 4,6 em 2011, passar para 6 em 2021. Nos anos finais do ensino fundamental, de 3,9 passar para 5,5 e no ensino médio de 3,7 para 5,2 em 2021.
8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos, de modo a alcançar um mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar até 2020 o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 10. Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. 11. Duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta. 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas instituições de educação superior para 75% no mínimo do corpo docente em efetivo exercício, sendo do total 35% doutores. 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. E garantir, 15, em regime de colaboração entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 16. Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e estrito sensu. Garantir a todos formação continuada em sua área de atuação. 17. Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de 11 anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. 18. Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais do magistério em todos os sistemas de ensino. 19. Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, a nomeação comissionada de diretores de escola vinculadas a critérios técnicos de mérito e desempenho e a participação da comunidade escolar. 20. Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país. E aí eu disse para vocês que o livro no qual está inserido o texto que nós estamos discutindo foi publicado em 2012, né? E o PNE, que deveria ter iniciado em 2011, começou em 2014. Por quê? Exatamente por conta dos debates relativos aos recursos públicos para a educação, né? Porque é uma das questões cruciais mesmo. A proposta para o PNE 2011-2020 era restabelecer o índice de 7% que foi vetado no primeiro PNE pelo FHC, né? Ainda que aquém do que a CONAI de 2010 estabeleceu, ou seja, os 10% do PIB. E aí houve uma demora mesmo devido a esses dois pontos do financiamento, né, no que diz respeito aos recursos públicos. Primeiro, a respeito desses 10% do PIB, porque se desejava 10% do PIB para a educação pública, e ficou 10% do investimento do PIB para a educação como um todo, e não apenas para a educação pública como os movimentos sociais queriam, né? Nisso, então, os movimentos sociais perderam. Teve um outro ponto que aparentemente havia um ganho, né? Que dizia respeito ao CAC,
que é o custo aluno qualidade inicial, e o CAC, sem o I, que é o custo aluno qualidade, que os movimentos sociais pediam que o governo federal complementasse o financiamento em todos os estados e municípios que não conseguissem fazer o investimento que alcançasse esse índice, né, do valor do custo aluno qualidade inicial ou custo aluno qualidade. Então, os municípios e estados que não conseguissem completar o valor, o governo federal deveria, então, complementar este valor. Na lei, no papel, os movimentos sociais ganharam, mas hoje, né, decorrido já vários anos aí, após o início do plano, deste segundo plano, a gente sabe que isso não é realidade, que isto não foi efetivado. E para mostrar para vocês o quanto essa queda de braço nos recursos públicos, né, e do investimento na educação é difícil, a gente trouxe aí a estimativa do percentual de investimento total em educação por esfera de governo em relação ao produto interno bruto. Então, a gente tem a União, os estados e os municípios, e de 2000 a 2007, o quanto realmente foi investido, né? E aí a gente tem na segunda coluna o total, e a gente vê, né, que em 2007 o máximo foi 5,1, somando tudo. Então, realmente, fica difícil a gente querer uma educação com qualidade, com um desenvolvimento adequado, com um investimento tão baixo. E para finalizar, né, a nossa discussão em cima do texto, o texto traz também algumas alterações na legislação. Então, tanto a emenda constitucional 59, como algumas alterações da LDB, né, a Lei 9.394 de 96. Com o passar dos anos, gente, é natural, né, que as leis sofram determinadas alterações, ok? Então, a Constituição Federal, ela já possui mais de 60 emendas, né? A primeira já foi lá em 92, ou seja, 4 anos após, né, a promulgação da Constituição, e a última foi em 2010. A última falando do que o texto diz, ok? Porque, como eu coloquei para vocês, o livro foi publicado em 2012. A emenda constitucional 59, ela é de 2009 e ela amplia, então, a obrigatoriedade do ensino gratuito, institui a colaboração entre os sistemas de ensino, altera a distribuição dos recursos públicos, vinculando-os ao produto interno bruto, e acaba com a incidência da desvinculação das receitas da União sobre a educação, impedindo que os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fossem destinados para outros fins. Então, são alterações significativas e importantes. Além disso, houve também diversas alterações na LDB, e é bacana porque o texto traz bem um comparativo, né? Então, para nós trazermos de uma forma mais sintetizada, é importante que você saiba que houve essas alterações, né? Foram 27 artigos, e aí que essas mudanças aconteceram, além dos que foram revogados, né? Considerando que a LDB tem 86 artigos no total, 1/3 praticamente sofreu alterações substanciais, né? E há quem considere que a lei deve ser revista em todo o seu conteúdo. Mas a gente sabe, porém, que uma revisão legal dessa magnitude pode levar muito tempo, com prejuízo para a ordenação legal da educação. E aí, fechando as nossas reflexões, né, sobre esse texto que a gente trouxe aí, falando das reformas educacionais e dos planos da educação, é sempre importante a gente lembrar que a educação é a única solução, que nós precisamos sim ter políticas educacionais adequadas, um planejamento adequado, investimentos, né, mudança nesses investimentos de uma maneira urgente, para que a gente possa verdadeiramente ver transformação na nossa nação e realmente vislumbrar aí, ver um futuro um pouco melhor, porque a educação é a única solução, ok? Eu agradeço aí a oportunidade de estar com vocês.
ressaltando sempre que é uma honra e um privilégio falar sobre as questões, né, da educação, agradecendo ao professor Paulo Lima pela oportunidade e agradecendo a vocês por estarem aí de uma maneira ainda que assíncrona, né, nos ouvindo, e nós estamos também abertos para receber os questionamentos de vocês e ajudar no entendimento destas questões. E aí a gente deixa, então, as atividades lá no Classroom para que vocês possam estar refletindo e desenvolvendo. E se houver alguma dúvida, ok? Eu peço que vocês enviem aí no meu e-mail. O primeiro e-mail é o que eu mais uso, né? O meu e-mail pessoal. Então, fiquem à vontade para fazer os questionamentos, tá bom? Mas se quiserem usar o meu e-mail da UFSCar também, sintam-se na liberdade. Então, espero ter colaborado com a construção do conhecimento de vocês e aguardo vocês numa próxima aula, ok? Um grande beijo, Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.